Olá, irmãos, graça e paz seja com o espírito dos meus irmãos. Eu hoje estava olhando a nossa escritura, né, no livro de Efésios, né, e achei essa pérola maravilhosa. Isso é muito interessante, que dá margem a muito entendimento, né? E tá escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que maravilha essa palavra, né? Que coisa linda! E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, da vontade de Deus. Olha como Deus é bom. E para louvor da sua glória e da sua graça, a qual nos deu gratuitamente, de graça, no amado. Esse é o princípio da graça maravilhosa de Jesus Cristo. A gente vivendo isso, e encontrei aqui nos meus guardados, na mesa do Cordeiro, porque nessa mesa eu não tinha participado. Quem participou foi Marcos, Luciene e Valdiza, né? Marcos de Cotia, São Paulo, Luciene do Rio de Janeiro, né? E Valdiza de Manaus, né? Eles participaram dessa mesa e eu não participei nesse dia. Eu devia estar com alguma tarefa, alguma coisa assim. Então eles falaram acerca disso, e Marcos deve ter conduzido esse trabalho, como vocês verão aqui, né? Então vocês vão aprender muito acerca das bênçãos espirituais, quais são e o que significa bênção espiritual. Porque o mundo aí, a religião em si, só fala de bênção material, só fala do emprego, de conseguir um marido ou uma esposa para alguém, de ter filhos bons e perfeitos, tá certo? De tirar alguém das drogas, só fala disso. Mas as bênçãos espirituais são muito além delas e são muito superior a essas. E é com essas que Deus nos abençoou. Não que Ele não tenha nos abençoado com as bênçãos materiais, também o fez. Todavia, Ele nos abençoou, foi o Deus e Pai que nos abençoou com essas bênçãos. Então, eu não quero me delongar mais, vou deixar os irmãos na gravação da mesa do Cordeiro. Eu não lembro mais de que dia foi. É uma mesa antiga nossa, mas da qual eu não participei, mas que os irmãos aí estão muito bem acompanhados, porque ali está sendo proferida a palavra de Deus. Perceba, a palavra de Deus não é a desfolhar a Bíblia. A palavra de Deus é a palavra que sai da boca dos santos. Então, aquele que é santo, aquele que é perdoado, que está em Cristo, ele, quando abre a sua boca, sai um rio de águas vivas da sua boca. Isso você vai ver através de Marcos, Luciene, Valdiza e tantos outros, tá certo? Então, eu desejo a todos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça e paz, irmão. Essa é a mesa do Cordeiro do dia 13 de novembro de 2017. Graça e paz. Amém, Manulu. Estamos por aqui. Podemos sim falar. Estava ouvindo uns vídeos aí que a irmã mandou, ainda não consegui ouvir tudo. Mas estamos aqui. Vamos marchar aí. Podemos levantar algum assunto e podemos falar, né? Podemos falar em Efésios aqui, né? Sobre as bênçãos espirituais, né? O que seriam as bênçãos espirituais, né? Que ele falou aqui para nós, né? Que existem as bênçãos naturais, né? E as espirituais, né?
Qual será a diferença entre uma e outra, né? Câmbio. Boa. Pode começar a falar que eu estou escutando, que eu também quero ver, saber a diferença para abrir mais o entendimento. Então, a Escritura fala, Paulo falando, né? Que Deus é bendito, né? Bendito. Bendito quer dizer bem falado, né? Seja Deus, que Ele é o nosso Pai, né? Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E que foi Deus que nos abençoou, né? E quando Ele nos abençoou, Ele abençoou com todas as bênçãos, né? Todas as bênçãos espirituais, né? E essas bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais em Cristo, né? Isso é, estar no céu, está em Cristo. Essas bênçãos espirituais, né? Isso é interessante, né? Então a gente vai ver que tem a bênção espiritual e a bênção material, né? As bênçãos materiais, né? O Senhor Jesus morreu por todas elas, né? Quando ele morreu por toda a carne e tornou Senhor de toda a carne, então nós passamos, né, a gozar a comunhão dele, né? Isso é, o cuidado, a consolação. Ele falou que está conosco todos os dias, né? Então, materialmente, né, irmãos, a gente tem a garantia da companhia do Senhor, do cuidado dele, né? Mas a gente não tem nenhuma garantia, né, que ele falou, você não vai passar frio, não vai passar fome, não vai ter necessidades, né? Não foi isso que ele falou, né? Ele disse que teríamos algumas aflições, né? Mas que ele venceu o mundo, né? Então ele venceu o mundo, então a vitória dele seria a nossa vitória, né? Então nós estamos nessa fé, né? Vivendo essa fé e temos paciência, esperamos, né? Com calma no Senhor, né? E Ele sempre nos dá uma porta de escape, né? Em todas as situações que nós passamos, né, irmãos? E isso para a gente aprender, né, a confiar no Senhor. Então estamos falando das bênçãos carnais primeiro, né? Naturais, né? Então quer dizer que Ele é o Senhor, né, irmãos? Ele é o Senhor. Paulo fala dessa experiência, né? Quando ele fala daquela experiência que ele passou no barco, quando ele estava sendo levado preso para Roma, né? Para Roma. E o propósito que o Espírito falou para ele, que ele estava sendo preso indo para Roma para dar testemunho lá, né? De Cristo. Para outras pessoas, né? Importantes do governo, pessoas grandes, né? Então ele estava sendo levado por esse propósito, né? E lá ele passou a experiência do naufrágio, né? Do barco, parecendo que a viagem não ia chegar em Roma, né? Então ele mesmo confessou que ele acreditou que não ia passar daquela situação, não. Faltou esperança, né? Da vida para ele, né? Então são situações estreitas, né, irmãos, que a gente passa, materialmente falando, que a gente pensa, bom, agora, né, agora não sei o que vai acontecer, né. E então o Senhor vem dar um escape, né. Quando Paulo pensou que ia morrer, o Senhor falou, ninguém vai morrer, nem você, nem ninguém aqui, né. E todos, né, ouvirão o que você tem para falar, e eu vou entregá-los na tua mão, para que você, né, possa dar o testemunho, né? E então não aconteceu nada, né? Paulo passou aquela tribulação e foi para frente. Depois eles se salvaram no Monte de Tábua, né? No barco, e foram parar numa ilha. Chega na ilha outra vez, né? A cobra pica a mão dele, agarra na mão dele até, né? Tão forte, né?
E ainda muito venenosa, né? Pronto, outra prova, né? Agora o homem vai cair duro daqui a pouco. Então, irmãos, Paulo foi passando experiências, né? E aprendendo a confiar no Senhor, né, irmãos? Que dureza, né? Aprender. Então, aprendemos a confiar no Senhor. Então, materialmente falando, né, irmãos? Nós vamos trabalhando, correndo para cima e para baixo, né? Mas crendo que não fazemos somente aos homens, né? Mas o que fazemos, fazemos a Deus. É interessante isso, né? E recebemos, né, o nosso pequeno salário, né? E vamos remando, né? Confiando no Senhor e passando essas pequenas aflições. Então ele disse, buscai o reino do céu mesmo, hein? E as demais coisas eu vou acrescentar conforme a necessidade que houver, né? Então estamos aí, irmãos, na dependência do Senhor, né? Aprendendo a confiar no Senhor. E fora isso, de aprender a confiar no Senhor, nós também vamos nos transformando, né? Nos transformando no Cristo de Deus, na imagem e semelhança, né? Do Cristo de Deus. Porque Senhor ele já é, né? E depois do Senhor ele foi exaltado, né, irmãos? Exaltado como o Cristo de Deus. Assim nós vamos tornando Cristo de Deus também, né? E participando das aflições dele para aprender a confiar no Senhor. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que o próprio Senhor Jesus, ele também aprendeu o caminho da obediência. Interessante, né, irmãos? Interessante ele despojar-se daquela glória que ele tinha e tudo mais, e ele aprender a confiar em Deus também. Interessante isso, é muito interessante. Como é que Jesus, né, tinha que também aprender a confiar em Deus? Interessante isso, né? Ele mesmo ter que confiar em Deus e muitas vezes não fazer o que ele queria fazer, né? Mas ele aprendeu a obediência a Deus, né? E isso é muito interessante. Ele, com a obediência dele, ele cumpriu toda a nossa desobediência, né? Interessante. Com a obediência dele, ele cumpriu toda a nossa obediência, né? Então ele se tornou Senhor, muito bem, agora nós temos um Senhor. Todos nós temos um Senhor, temos para quem chorar, né, irmãos? Temos para quem pedir, temos para quem, né, falar, temos para quem confessar, né, as nossas fraquezas, as nossas necessidades. E o Senhor, né, poderoso, né, irmãos, para cuidar de nós, né? Mas, no entanto, irmãos, nós vamos aprendendo, né, a ser uma nova criatura. Essa nova criatura é o Cristo de Deus. E o que é interessante é que o Cristo já é a vitória, né? O Cristo é a vitória do Senhor Jesus. O Cristo é a exaltação da pessoa do Senhor Jesus por Deus, né? Então, para nós participarmos do Cristo de Deus e sermos isso, nós também participamos um pouquinho das aflições do Senhor Jesus, como homem, né, falando, né, como mulher, homem, falando, participamos, né, no sentido de que muitas vezes nos sentimos só, né, muitas vezes nos sentimos desafiados, muitas vezes nos sentimos angustiados, né? Muitas vezes nos sentimos necessitados, muitas vezes sentimos desamparados, não é? Mas não desamparado pelo Senhor, mas não necessitados a ponto né, de pedir esmola, vamos dizer assim, linguagem, né?
porque o Senhor, né, vem, sempre entra com algum socorro, né? Mas parece que o Senhor, né, irmãos, permite a gente ter uma vida parecida com as dos homens na terra, né? Com uma diferença, né? Com uma diferença de que ele dá o escape, com uma diferença que ele nos socorre, né? Com uma diferença que ele não dá uma prova maior do que a gente pode suportar, né? Com uma diferença de que ele não deixa a gente passar dos limites, né? Então ele entra sempre com o socorro, né? Por isso ele é o nosso Senhor, né? Mas para ser o Cristo de Deus é o outro trabalho que nós trabalhamos, né, irmãos? É outro foco, né? Para ser o Cristo de Deus nós aprendemos, né? A ministrar no Espírito, né? A comunicar no Espírito, a viver essa vitória dele, né? Experimentar as coisas do céu. E é isso que vamos falar aí nessa noite, né? A respeito das bênçãos espirituais que estão na região celestial, né? Como é que nós vamos... Antes de eu pedir, tu conheces, né? Portanto, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Nosso irmão diz isso, né? Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. O que quer dizer isso, irmão? Senhor, eu quero um sapato, né? Mas seja feita a tua vontade. Graças a Deus. E o sapato não veio. Mas graças a Deus. Não, graças a Deus. Não é fácil, né, irmãos? Ah, Senhor, eu pedi isso e não alcancei, né? Mas graças a Deus, porque o Senhor sabe de tudo, né, irmãos? Então o Senhor é bom e misericordioso para nos dar além do que pensamos e imaginamos, né? Então, irmãos, com sapato, sem sapato, graças a Deus, né? Assim é o nosso comportamento com respeito às coisas materiais, né? Mas e com respeito às coisas espirituais, às bênçãos espirituais? Que são essas bênçãos, né, irmãos? Que ele já nos abençoou também, né? Já nos abençoou. Então é interessante notar que ele abençoou de duas formas, né? Na forma material e na forma espiritual, nas regiões celestiais, né? E nas regiões terrenas, né? Naturais, né? Então as naturais está bem claro para nós, né, irmãos? Não é o nosso terreno de luta, né? Não estamos aqui para conquistar, né, o mundo, as riquezas, as belezas. Não é o objetivo principal, né? Nosso esse de conquistar, né, essas coisas. É claro que trabalhamos e, de certa forma, conquistamos as coisas, mas não somos desesperados, né, como aquelas pessoas que não têm esperança, né, porque eles dizem, ó, se eu não conquistar, se eu não conseguir, né, depois que morreu, acabou tudo. Aí já era, né, não deu agora, não dá depois, né. Então, muitos deles trabalham até conquistam, né, irmãos? Tem gente que conquista coisas grandes, né? Mas de repente vai embora, né? Deixa tudo. E alguém pergunta, né? O que você conquistou, né? Qual é o objetivo? Para quem vai ser isso? Qual o futuro disso, né? Você juntou naquele celeiro? E para que isso aí, afinal? As pessoas juntam, mas não sabem por que junta, né? Tem um homem, né, irmãos, que ficou rico. Ele ficou rico de tanto ajuntar, mas ele era pobre, porque ele não gastava nada do que ele ajuntava. Então ele só ajuntava e não gastava, né? Ele era pobre, né? E era rico ao mesmo tempo. É um negócio meio estranho, né, irmãos? Meio esquisito, né? Não tinha, assim, um objetivo, né? Então as coisas materiais, irmãos, parece que a gente não está conseguindo sair desse ponto, mas as coisas materiais, né, tem lá os seus objetivos, né, e Deus também tem lá os seus propósitos, tá certo, irmãos? Então tem muitas pessoas
que se tornaram, né, grandes empreendedores, milionários, fizeram coisas, né, que beneficiaram os outros, a humanidade, né, que até hoje as pessoas estão, né, vivendo daquilo que ele criou, que ele fez, né, construiu. Mas tudo isso vem de Deus, né, irmãos? Vem de Deus, tá? Vem de Deus. Portanto, nós temos que aprender a confiar no Senhor, né, irmãos? E vamos aí ver essa parte das bênçãos espirituais que também ele já preparou para nós e que nós temos que tomar posse disso, né? Aí nós temos que fazer força, aí nós temos que avançar, aí nós temos que ser cuidadosos, né? Aí nós temos que juntos, né? Trabalharmos junto, cavocarmos junto, né? E alcançarmos junto aquilo, esse propósito que ele estabeleceu, né? Então ele foi e chegou lá no destino, né? E nós temos que chegar no mesmo destino, né? A qual Deus preparou para nós. Destino esse de sermos filhos de Deus, né? Veja com que grande amor, né? Sermos agora filhos de Deus, né? Então essas bênçãos espirituais que nós vamos avançar, né, irmãos? Dá só uma pausinha aqui, para os irmãos também dar um alô. Então, irmãos, o nosso Deus, ele já nos abençoou, né, irmãos? Já nos abençoou com a sua morte na cruz, materialmente falando. E agora, espiritualmente, ele ressuscitou, confirmando as bênçãos espirituais, né? Essas bênçãos estão no nosso espírito já. Por quê? Porque o nosso espírito foi vivificado pelo Espírito de Cristo, né? E aí, quando o Espírito de Deus, irmãos, nos vivificou, o céu baixou em nós, né? Então, o céu agora é uma região que também está no nosso espírito. O nosso espírito é uma região celestial, porque Deus habita no céu, né? E ele está habitando no nosso espírito, porque o nosso espírito entrou no céu, né? O nosso espírito, não que entrou no céu, o céu entrou nele, né? O céu entrou no nosso espírito, porque aonde Cristo vai, ali é o céu vai junto, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Que Cristo, ele não foi para o céu, né? Ele foi como homem falando, né? Mas ele é o próprio céu, aonde ele está é o céu, né? Então o céu é a atmosfera, né, do reino de Deus. O céu é a atmosfera da presença do próprio Deus, né, irmãos? O céu é a atmosfera do Espírito de Deus, né? Onde está o seu Espírito, que uniu com o nosso, né? Então o céu baixou, né? Baixou no nosso espírito e agora nos alcançou. Então nós estamos na região celestial em Cristo, ok, irmãos? E assentados, né? Assentados significa que nós estamos já de posse dessas bênçãos, né? E o que nós precisamos fazer agora, né? É só assentar na mesa, como já estamos assentados, e ficar recebendo isso, né? Isto é, entendendo. Como é que nós recebemos? Quando nós entendemos, nós cremos, e quando nós cremos, esse entendimento se assenta no nosso espírito, né? Isso é sentar nas regiões celestiais, né? Assentar quer dizer ficar definido, né? Ele fica definido. E aí fica estabelecido, né? Fica estabelecido. Então, quais são as bênçãos espirituais, irmão? Primeira bênção que fala aqui, né? Nosso irmão está falando. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Então, a primeira bênção é que Deus te escolheu.
Que maravilha, hein, irmãos? Essa é a primeira bênção espiritual. A escolha de Deus para que nós fôssemos Cristo de Deus. Mas só escolheu a mim? Não, escolheu a todos. Deus destinou todo homem para ser homem em Cristo. Para ser em Cristo. Fora quer que eu seja, né? Ser Cristo é meio complicado, né? Porque Cristo, a impressão que a gente tem de ser Cristo é que Cristo tem que sofrer, né? Cristo tem que aguentar, tem que suportar, tudo crê, tem que acreditar em tudo crê, tudo suporta, né? Esse é o Cristo, né? Não busca o seu próprio interesse. Então, Cristo é bem contrário, né, ao homem natural, né? O homem natural busca o seu interesse. O homem natural não acredita, né, em tudo, né? É muito descrente, né? E por aí vai. Há uma diferença, né, irmãos? Há uma diferença. Então, a primeira bênção espiritual que nós já fomos abençoados é isso, irmãos. Deus nos escolheu para sermos em Cristo. Né? Você é o que é em Cristo. É para ser em Cristo, para se apresentar como Cristo, para em Cristo você ser o que Deus quer que você seja. Esse ser aqui, irmãos, é ser mesmo, né? É ser, né? É ser na sua plenitude, né? Então, o Cristo é bastante coisa. E é disso que nós vamos falar, né? Para ser Cristo. Essa é a primeira bênção que Deus já nos abençoou. Então isso é maravilhoso, né, irmãos? Saber que você está abençoada, né, para ser o que Ele quer que seja, Cristo de Deus. Então, se você sofre como Cristo, não tem que se envergonhar, né? Se sofre como Cristo, não tem que se envergonhar. Agora, se sofre porque se intromete nas coisas dos homens por aí e tal, aí é outro problema, né? Mas se sofre como Cristo, né? Então, tem que glorificar Deus, porque essa é uma bênção que Deus te deu, né? Uma das primeiras bênçãos que estamos falando aqui. Câmbio. E depois de ser Cristo, né? Ele fala a outra bênção de sermos santos. Né? Olha que interessante. Santos. Essa é outra bênção que Deus já te abençoou. Você é santo. E ninguém pode te acusar de nada. Porque Ele te santificou. Né? Santificou. Que maravilha. Essa é a bênção espiritual. Segunda bênção aqui, ó, que Ele está falando. Ser santo. É difícil, né, irmãos, isso, né? A pessoa olha para você e fala, você é santo? Né? E você dizer, sou pela graça de Deus. Né? Não, mas por que você é santo? Eu sou santo porque Ele me santificou. Que interessante, né, irmão? Ah, mas eu não vejo você santo. Você não vê, mas Deus vê. Né? Você não vê como Deus vê. Deus é diferente. Mas sou santo. Ah, quer dizer que você não tem mais pecado? Pois é, não tem, né? Diante de Deus, estou santificado, agora sou santo. Então você é da igreja dos santos, você é irmão dos santos, né? E santo significa separado por Deus. Então Deus te escolheu e Deus te separou, né? Separou. Que interessante, né, irmão? Te escolheu e te separou. Separou para você não se contaminar mais, né? Separou porque você não é mais do mundo, agora é do céu, né? Está separado, né? Separou, né? Há uma separação, né? Que interessante. Isso é bênção espiritual que já está abençoado. Isso está definido. Deus não tem dúvida, né?
Você é santo e acabou. Não tem mais que, agora hoje eu sou santo, amanhã eu sou pecador, né? Não existe isso, né? É santo e acabou. Essa é uma bênção. A bênção que Deus dá, ele não tira, né, irmãos? A bênção que ele dá é para sempre, né? Portanto, os irmãos estão abençoados, né? Então não tem negócio de ficar orando pelo pecado das pessoas, né? Ah, vou orar pelo pecado do irmão, esse pecado daqui, o pecado de lá, o pecado de acolá, né? Como se nós fôssemos ficar santificando os irmãos, né? Na verdade, irmãos, na verdade, nós confirmamos essa bênção da santificação mediante a palavra da verdade, né? Então, quando nós estamos falando a verdade para os irmãos, nós estamos confirmando a bênção da santificação. Por isso que diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então, quando nós falamos a palavra de Deus, né, irmãos, pelo Espírito dele, nós santificamos os irmãos. Que interessante, né? Não santificamos os irmãos porque os irmãos são impuros. Nós santificamos os irmãos no sentido que nós damos a consciência, né, de que você é santo, né, de que você é. Ah, mas irmão Marcos ainda não estava acreditando. Mas irmão, creia, você é. Mas irmão Marcos, tinha gente me acusando e eu ficava assim para lá e para cá. Mas você é. Se Deus está dizendo que já te deu essa bênção, né, toma posse dela e diga, eu sou santo. E acabou, irmãos. Quando Paulo escrevia, ele escrevia sempre assim, né? Aos santos, né? Aos santos que estão em Cristo Jesus, tá? Na região tal e tal, tal, né? Que nem Éfeso aqui, ele disse a mesma coisa, né? Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha aí. Ele começa a carta dele desse jeito. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Fiéis no quê? Na fé de que ele morreu por nós, né? E que a nossa bênção material, né, está definida pelo Senhor Jesus e no controle dele, na dispensação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o dispenseiro no sentido, irmãos, da nossa vida natural. É Ele que é a dispensa, né? Mas no Espírito em Cristo, irmãos, no Espírito em Cristo, né? O próprio Deus, né? Com o Espírito de Cristo, irmãos, é que abre a dispensa para nós. Que interessante. E aí nem o Senhor, né, se envergonha também de ser chamado irmão na posição de Cristo. É muito, né, irmãos, glorioso isso. Então, a bênção que você tem agora também é que você é santo, né? Então, enquanto a pessoa não crê, né, na obra do Senhor de maneira eficaz, espiritual, né, ele ainda não pode confessar isso, né, que é santo. Então, essa é a bênção que Deus te deu, né, de você agora ser chamado santo, né? É interessante, né? A Igreja Católica diz que os santos são aqueles que estão na parede, né? Os santos são aqueles que são beatificados, né? Os santos são aqueles que, né, a Igreja reconhece. Os santos são aqueles que fizeram algum milagre, né? Os santos são aqueles que fizeram alguma oração poderosa e aconteceu. Hoje você é santo, irmãos, né? E é verdade, e essa figura também está na igreja evangélica, né? Porque eles têm a ideia de que aquele que faz milagre, aquele que ora, que põe a mão, esse é o santo, né? Essa pessoa especial, essa pessoa, Deus ouve ela, né? Essa pessoa tem uma oração, né? E nós contribuímos com dízimos e oferta, né? Eu escutei um no rádio agora, já vindo do serviço escutando, né? E ele pregando, falando nisso, né? Hoje vai ser uma noite poderosa, né? Uma noite que eu vou entrar na presença de Deus, né?
Uma noite que eu já venho, né, 3 dias me consagrando, aliás, uma semana já estou me consagrando para subir o monte. E eu vou subir o monte, né, nessa consagração, nessa santidade, para ali apresentar o seu pedido, ali apresentar a sua dificuldade, ali apresentar a sua necessidade diante de Deus. E tenho certeza que Deus vai ouvir ali a nossa oração em cima do monte. Será uma oração poderosa, né? Uma oração de fogo. E Deus não vai poder deixar de ouvir, porque nós estamos subindo ali, né? Com todo sacrifício, né? Com toda resignação, com toda oração. E você, meu amigo, pode confiar, né? Pode confiar, ligue para nós, né? Faça aqui o seu pedido, não é? Faça aqui a sua oferta, né? E nós subiremos o monte, né? Levando a sua oferta, levando o seu pedido, e você será abençoado, né? Então eles falam assim na rádio, né? E esses são os santos, né? Na mentalidade do povo evangélico, né? Oh, esse é o santo, porque Deus vai ouvir a oração dele. Se eu orar para Deus, nossa, minha oração não passa aqui do teto, né? Mas esse aí, eu vou te falar, a oração é forte, né? Então vamos cooperar, ajudar com ele vai fazer isso, porque esse é o santo, né? Ih, eu sou um pecador terrível, irmão. Minha oração não passa nem do teto aqui, Deus não quer nem... Olha, para Deus ouvir minha oração, eu vou te falar, eu acho que eu tenho que fazer tanta coisa. Não é? Essa não é a verdade, né, irmãos? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, isso que nós estamos fazendo, irmãos. Santificando os irmãos aonde? Na verdade do Evangelho, na verdade do Espírito, né? E quando os irmãos tomam consciência disso e sabem que essa é a bênção, então toma posse dela, né? Então os irmãos são santos, né? Deus chamou para ser santo. A congregação é de santos. Na congregação, na congregação dos santos, o pecador não pode permanecer, né? Ele só permanece, né, na santidade, na santificação, né? É maravilha, né? E quando somos santificados, né, nós tornamos o quê? Pessoas irrepreensíveis. Que coisa, irmãos? Irrepreensível. O santo é irrepreensível na presença de Deus, né? Isso é, para Deus, ele é irrepreensível. Que coisa, irmãos? Quer dizer, Deus olha para o irmão Marcos e fala, não tenho nada para repreender o irmão Marcos. Que coisa, irmão, irrepreensível, né? Que coisa maravilhosa, né? Como Deus nos trata, né? Como Deus nos abençoa. Essa é a bênção, né, irmãos? Nos tornar pessoas irrepreensíveis, né? Longe do acusador. O acusador não pode, né, irmãos, nos acusar de nada, porque nós estamos agora vestidos de Cristo, né? Estamos cobertos de Cristo. A graça faz isso. A graça nos faz irrepreensíveis, né? Então essa é a bênção espiritual. Não é uma grande bênção, irmãos? Você diante de Deus ser considerado uma pessoa santa e uma pessoa irrepreensível, a qual Deus não tem o que, sabe, cobrar de você e dizer, olha isso, olha aquilo, e que vai apontando o dedo, né? Então, essa figura de irrepreensível a gente vê na vida de Jacó, por exemplo, né? Jacó é uma figura da igreja, aquele homem, né? Quando Deus encontrou com ele, né? Ele quis mostrar o passado dele e Deus não quis nem saber. Não quis saber do passado dele. Falou, Jacó, né, eu vou te falar do teu futuro, né? E você vai caminhar para o futuro, né? Por isso já te tirei lá do meio da sua parentela, porque eu vou tratar com você do seu futuro. Então, igreja é isso, irmãos. É um lugar onde tratamos o futuro dos irmãos. Do que eu estou falando aqui, irmãos? Do futuro. Cristo é o teu futuro. Então, se nós estamos falando
falando de Cristo, estamos falando do teu futuro, né? Assim Deus já não trata os irmãos com o passado. Como que é isso, irmão Marcos? É porque amanhã já passou, depois de amanhã também já passou. Então estamos aqui tratando do futuro no futuro. Como é que pode ser isso, irmãos? Isso é bênção espiritual. Essa bênção espiritual também, né? Câmbio, irmãos. Dá uma pausinha aqui. Bênção espiritual também. Eu ouvi o irmão Marcos falar tão esmiuçado, né? Das coisas de Deus. Isso também é muita bênção. As pessoas quando entram, né, Malulu, na presença de Deus, elas entram com muito temor, né? Com muito medo, né? Olha a presença de Deus, né? Você está aqui na casa de Deus, então na presença de Deus, não pode fazer barulho, né? Quieto, não é verdade? Né? E ao contrário, nós somos irrepreensíveis na presença de Deus. Então entramos com liberdade, né? Como diz o apóstolo, né? Nós vamos além do véu, né? Ou vamos passar além do véu, é perigoso, né? Depois do véu, olha, você está andando, né? Pisando em casca de ovo. Eles imaginam isso, né? Mas é o contrário, quando nós atravessamos o véu, né? nós temos ousadia, né? Como disse o irmão Paulo nosso, né? Tendo, pois, a intrepidez e a ousadia, né, de entrar no Santo dos Santos, né? Façamos isso pela fé no Senhor, que pelo seu sangue consagrou esse caminho para nós. Consagrou o caminho. Que coisa, né, irmãos? Liberou o caminho. Então você vai com ousadia, com intrepidez, né? Com segurança, né? Sem medo, né? Medo da presença de Deus, né? Que a presença de Deus é terremoto, é relâmpago, a presença de Deus é fogo, né? É fogo, queima. Nele também nós temos, irmãos, a redenção, outra bênção espiritual, olha. A redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos pecados. Essa é a bênção espiritual, irmãos. Perdão do pecado. Nós não temos mais pecado. Nós estamos perdoados de todo pecado. De qual pecado? O pecado do futuro, o pecado do presente, o pecado do passado. Quer dizer, no futuro, né? A gente está dizendo futuro, né? Materialmente falando, né? Mas na verdade o pecado, né? O pecado ele já nos perdoou, já nos redimiu, né? Nos resgatou da situação de pecar, né? Para nunca mais pecar, para nunca mais pecar. Agora o sangue dele, né? Tem esse poder, né, irmãos? O sangue tem esse poder de purificar, né? De todo pecado, né? A palavra lavou e o sangue purificou, né? A palavra lavou o pecado, porque morreu na cruz, né? E o seu sangue derramado purificou a nossa consciência, né? Por meio do seu espírito, do pecado. Então, você tem uma consciência purificada, né? De que agora você é santo, não é mais pecador, né? Então, o perdão, irmãos, né? O perdão é uma coisa gloriosa. O perdão é bênção espiritual. Isso é bênção espiritual, perdão. Então, os irmãos estão observando que não são todas as pessoas, né, que tomaram posse dessas bênçãos espirituais, de todas as bênçãos espirituais, né, que Ele já nos abençoou. E isso está no Espírito mesmo, né, que é a região celestial, né. Claro que na parte material também Ele abençoou, né, com a morte dele foi uma bênção, né. A morte dele foi uma bênção para toda a humanidade, né? Para toda a humanidade. Mas aqui, irmãos, aqui vem a bênção espiritual, que é o perdão, né? O perdão é uma coisa que a pessoa precisa tomar posse. Perdão do pecado, né?
Quando a pessoa confessa o perdão, é porque ela tem uma consciência purificada com respeito ao pecado, né? E só o sangue de Cristo pode purificar a consciência, porque a pessoa às vezes lava o corpo, né? Tantas outras coisas para perdão de pecados, né? Orações, jejuns, oferta para perdão de pecados, mas isso não é a pessoa não ganha uma consciência permanente, né? Parece que a consciência alivia por um tempo, mas daqui a pouco ela volta a acusar novamente, né? Então aqui, não ter mais consciência do pecado é a coisa gloriosa, irmãos. É muito gloriosa, né? O perdão do pecado, então, é outra bênção espiritual que Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Nos deu, né, irmãos? De acordo com a sua riqueza da graça também de Deus. Tudo isso faz parte da graça, né? Todas essas bênçãos espirituais fazem parte da graça de Deus. Câmbio. Que maravilha! Essas bênçãos espirituais, irmãos, também que nós recebemos, né? Ela vem sobre nós mediante a graça, né? De que forma? Na forma de sabedoria e entendimento, né? Então, como é que nós sabemos isso? A sabedoria do Espírito, né? Como é que o homem sabe das coisas, irmãos? Ele sabe fazendo teste, né? Ele sabe provando, né? Fisicamente, fazendo os testes, dando prova, né? E a sabedoria de Deus é diferente, né? Da sabedoria do homem, né? Nós sabemos, né? Nós sabemos quando nós cremos, e essa sabedoria, que é diferente da sabedoria do homem, né? A sabedoria de Deus, que é uma revelação, né? A sabedoria é você entender essa bênção, isso é sabedoria, né? Quando a irmã compreende essa bênção e toma posse dela, isso chama sabedoria, né? Interessante, irmão. É diferente da sabedoria humana, né? A sabedoria humana é uma experiência prática, digamos assim. E a espiritual, ela é uma experiência de crer, né? Interessante, de crer, né? Então, como é que nós praticamos a nossa fé, irmãos? Crendo, né? Qual é a prática da fé? Como é que você pratica a fé? Você pratica crendo. Cri, por isso falei, né? Quer dizer, é a prática nossa, né? É crer e falar, né? Então, como é que eu vou praticar? Crer e falar o que tem crido. Então, essa é a nossa prática, né? Tem muita gente que fala, eu vou praticar, né? A vontade de Deus, vou praticar o Evangelho, né? E a prática do Evangelho é essa, irmãos, é crer, né? Quando você está crendo, né? Isso está acontecendo, você está praticando o Evangelho, né? Nós estamos aqui praticando, porque estamos falando, estamos crendo, não é? Estamos nos abrindo, falando com todo o sentimento que Deus nos deu, né? Estamos praticando. A mesa do Cordeiro é um lugar prático, né, irmãos? Prático. Nós praticamos, né? Comendo, bebendo, né? Nós estamos praticando a saúde para o corpo, né? Porque quem não pratica comer e beber, né? O corpo padece, né? Então nós praticamos, é interessante isso. Comer e beber, será que é uma prática, irmãos? Né? Isso é uma prática no espírito, né? Então essa sabedoria, irmãos, é outra bênção espiritual que Deus nos deu, né? Isto é, fazer a gente saber essas coisas. Como é que nós podemos saber, irmãos, dessas bênçãos? Como é que nós podemos saber as coisas do Espírito? Como é que nós podemos sondar as coisas do Espírito? Essa é a sabedoria de Deus que Ele nos deu. É a capacidade de praticar, né, o entendimento. Então é sabedoria e entendimento.
O entendimento, irmãos, é você saber e depois você discernir, né? Você sabe. Aí depois vem outra coisa que mistura junto com esse saber. Aí você também sabe dividir, né? O que é humano e o que é espiritual mesmo, né? Porque tem coisas que o homem faz dizendo que é espiritual, mas não é. É uma mistura, que não fermento, né? O fermento é a palavra do homem, né? Então você consegue ver que o crescimento, às vezes, da massa, né? Ela é meio aparente, né? Por dentro fica uma bolha de ar muito grande, né? Mas nós temos o entendimento, a sabedoria e o entendimento. Então a sabedoria é a ciência dos fatos, né? Daquilo que Deus nos deu, nós sabemos, né? E conseguimos discernir, né? Discernir da acusação do homem e discernir do fermento do homem, que é a palavra do homem, discernir qual a diferença da religião, né? E da prática da verdadeira fé, né? Do verdadeiro espírito, né? Essa é a diferença. Então, a sabedoria e o entendimento também são bênçãos espirituais que ele também já nos abençoou, né? E isso ele nos revelou, né? Esse mistério, né, irmãos? Por sua vontade e de acordo com o propósito que ele estabeleceu por meio de Cristo, né? Por meio de Cristo, ele estabeleceu isso daqui, né? Que os irmãos vão ser sábios, né? E entendidos, né? E isso já está nos irmãos, tá? A irmã Lulu, o irmão Rodolfo, né? Cada um dos irmãos, todos nós somos sábios. Não tem ninguém ignorante aqui. Todos os irmãos são sábios, né? Por isso que os irmãos podem falar. Porque os irmãos falam o quê? Os irmãos falam a sabedoria de Deus, né? Os irmãos são sábios. Os irmãos são inteligentes. Porque os irmãos sabem, né? Discernir, né? O que é humano, né? O que vem de Deus e o que vem do homem. Nós temos, né? Esse discernimento. Então, o que é isso, irmãos? Isso é bênção espiritual que Deus deu aos irmãos, tá? Que Deus deu aos irmãos. Câmbio. Então, irmãos, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou os irmãos, né? Vocês receberam, então, o selo que nós falamos, né? O selo em Cristo, né? Em Cristo com o quê? O Espírito Santo, a qual Ele nos prometeu. Foi isso que Ele prometeu, que você teria o Espírito Santo. Ele prometeu que você teria o Espírito Santo. E agora você tem o Espírito Santo, né? Que maravilha, né, irmãos? Então, isso é bênção espiritual, né? Espiritual. Isso aí é a garantia que os irmãos têm, né? Uma garantia. Que interessante, né? É uma garantia, né? Selo é autoridade, né, irmãos? Selo é garantia do que o conteúdo do envelope, né? O envelope selado, o selo é garantia do que o conteúdo, né? É verdadeiro, né? Ele é verdadeiro. Então os irmãos têm essa garantia, né? Através desse selo, né? Os irmãos herdaram isso, né? E os irmãos estão prontos, né, irmãos? Estão prontos para a redenção de Cristo, né? Para o arrebatamento a qual os irmãos estão sendo arrebatados, né? Porque os irmãos pertencem agora a Deus, né, irmãos? Né? Pertence a Deus. E Deus toma posse, né? Daquilo que é seu, né? Ele morreu por isso. Então os irmãos são riquezas de Cristo, né? Riquezas de Deus, né? Como Cristo, né? Riquezas de Deus. Irmãos são isso. São riquezas de Deus, né? Que interessante, irmãos.
Isso é louvor e glória, né? Paulo fala disso, né? Sobre os irmãos ser riqueza da sua glória, né? E é verdade, irmãos. Todos nós, né? De glória em glória, nós vamos enriquecendo os irmãos, né? De tal maneira, né? Que os irmãos também são nossa riqueza. Interessante, né, irmãos? Nós sermos uns dos outros e tornarmos riqueza uns dos outros, né? Eu sou rico porque tenho um Rodolfo do meu lado, né? Sou rico porque tenho uma Lulu do meu lado. Sou rico porque tenho um Jorge do meu lado. Sou rico porque tenho esses irmãos do nosso lado, né? Não é maravilha, irmão? São riquezas, né? Riquezas de Deus, né? A qual nós estamos repartidos nisso, né? Então é o nosso trabalho, irmãos. O nosso trabalho é cuidar do tesouro do Senhor, né? Quando fala juntar tesouro no céu, sem dúvida, né? Repartir a graça para que os irmãos tornem-se a riqueza de Deus, né? Já pensou, irmão, chegarmos diante de Deus, né? E Deus perguntar, cadê o seu irmão? Não é? Não é maravilhoso, irmão? Cadê o seu irmão, né? E você diz, olha, meu irmão está aqui, ó. Não é? Rapaz, meu irmão está aqui. Né? Eu consegui trazê-lo até aqui. Né? É isso que o Senhor quer. Cadê o seu irmão? Caim, cadê o seu irmão? E Caim falou, eu? Quem é que me colocou para tomar conta do meu irmão? Por que eu tenho que dar conta do meu irmão? Né? Caim falou assim, né, irmão? Mas nós, não. Ao contrário, né, irmãos? Quando ele perguntar, cadê o seu irmão? Você fala, está aqui do meu lado. Está aqui, não é? Então, esse é o objetivo nosso, né, irmãos? É apresentar todo homem aperfeiçoado em Cristo diante de Deus. Deus não vai perguntar outra coisa, não, irmãos. Pensa que naquele dia ele vai perguntar, né? Cadê isso? Cadê aquilo? Aquilo outro, que eu mandei isso, que eu mandei aquilo? Não. Ele falou para Pedro, vai, confirma teu irmão. Né? Confirma o teu irmão, porque depois, lá na frente, eu quero, né? Eu quero vê-lo. Então, Paulo e os outros estão esperando o quê, irmãos? Estão esperando a confirmação dos irmãos. É só isso, entendeu? Eles estão esperando a confirmação dos irmãos. Tá? Nós falamos aqui. E quando os irmãos se manifestam, nós vemos o quê? Uma confirmação, né? Que interessante, né? A Manulu fala alguma coisa, né? E do outro lado, alguém confirma, né? Essa tal coisa. E assim, um vai confirmando o outro, né? Confirmando na verdade, né? Em verdade, eu vos confirmo, né? Então a gente vai sendo confirmados. É interessante esse negócio da confirmação, né? Irmã Lulu, né? Os homens querem empoderar os outros homens, né? Pôr as mãos sobre eles, né? Mas na verdade, nós confirmamos os irmãos, né? No sentido de manifestar o Espírito que já está nos irmãos, tá? Confirmar é isso, né? A gente fala, irmã, né? Isso é bom, irmãos. Então, em brigas, né? Tem confirmações, a gente procura confirmar as coisas, né? Se tem alguma coisa que não confirma, tá bom, né? Paciência. Mas quando, né? Diz, olha, não, né? O Senhor falou, vai e confirma teus irmãos, né? E ele saiu para isso. E a gente procura, né? Os fiéis da terra, né? Hoje. Mas a gente fala. Câmbio, irmãos. Estamos assim, compartilhando, estamos acumulando riqueza uns com os outros. E também aí esse confirmar, né? Achei interessante, realmente é o que vem acontecendo, né? Quando estamos ouvindo, estamos entendendo e realmente isso é confirmado no Espírito, né? Quando entendemos e que estamos no mesmo entendimento, né? Isso é confirmado. E quando o irmão Marcos falou, também lembrei quando naquela oração, né, que Jesus
orou e disse assim: nenhum do que tu me deste se perdeu, né? Então há em nós também essa responsabilidade aí que o irmão Marcos citou aí, de que Cristo, naquele grande dia, no dia em que o Senhor se manifestar em glória, né, e nos remover em um corpo vivificado, Ele não vai perguntar nada além disso, né? E acredito também nisso, que Ele vai perguntar, e aí, vocês, vai perguntar entre aspas, que Ele já está vendo, né, já sabe. Vocês cuidaram bem um dos outros, né? Vocês cuidaram bem, vocês se amaram no meu amor, né, uns aos outros. É esse amor realmente que Ele falou, né, que é dado no Espírito, né, que temos que ter uns com os outros, de estar confirmando, né, Cristo em nós. E estou achando assim muito interessante entender isso, né, olhar para isso assim, que realmente nos faz ser irmãos, no sentido assim, aqui para nós, né? É essa confirmação, né? Essa confirmação que tem que haver entre, né? De um compartilhar o que tem recebido de Cristo, né? E como o irmão Marcos falou, se de repente eu não entendo alguma coisa, né? Eu não vou discutir, eu não vou debater, eu não vou fazer nada disso. Eu vou realmente procurar entender, né, no Espírito. Eu vou procurar chegar ao mesmo entendimento, né, no sentido de que a gente crê que o Pai está cuidando de tudo, né, e se estamos nele, tudo vai ser confirmado, né. Eu senti assim realmente uma coisa bem legal, essa confirmação, né? Confirmar. E aí eu queria fazer uma pergunta para o irmão Marcos, né? É possível uma pessoa, né, que recebeu o Espírito, ouça algo assim da parte de Deus, do Espírito mesmo, através dos irmãos, é possível que ela não entenda? E também ela primeiro, uma pessoa que foi escolhida de Deus, ela ouve e crê, ou ela primeiro recebe o Espírito? O que acontece primeiro? Aí ela ouve e crê, ou ela primeiro ouve ou recebe o Espírito para poder ouvir e crer? Como o irmão entende? Amém, irmã. O Senhor já deu o seu Espírito, né? Como herança sobre toda a carne, né? Foi derramado o seu Espírito sobre toda a carne, né? Agora, a gente vai confirmar os que vão crer, né? Então, o que nós estamos querendo falar no Espírito, irmãos, não é que o Espírito Santo é dado, assim, por exemplo, tem uma pessoa ali, agora o Espírito veio, pá, né? Batizou, né? Exatamente, né? Batizar, na verdade, é despertar, né? Então, o Espírito está sobre toda a carne, digamos assim, né? E quando nós vamos e procuramos confirmar, né? É que você está batizando no Espírito a pessoa, né? Porque você fala algo do Espírito e espera ver se há uma confirmação, principalmente com respeito ao perdão, né? Que é uma das bênçãos principais, né? Quando nós falamos, né, o Espírito, né, na pessoa vai emular alguma coisa, né? Então a gente fala, será que são todos irmãos? Então vamos provar quem é irmão, quem não é, né? Então a irmã fala algo espiritual, né? Fala sobre uma bênção espiritual, sobre essas coisas, né? De filhos de Deus, né? Então você vem e fala da graça de Deus para a pessoa, né? Então, quando a pessoa crê, né, irmãos, ela desperta, né? Então, ela é confirmada, né? Aí é batizada, né? Então, o batismo, na verdade, ele é uma manifestação do crer, né? Uma manifestação do crer. Quem crer e for batizado, né? Então, crer
significa uma confirmação daquilo que a irmã foi para fazer, né? Então a irmã vai confirmar a pessoa. A irmã chega lá e fala do Espírito, né? Aí a pessoa ouve e quando ela crê, ela é batizada porque ela manifesta esse crer, né? Essa concordância, né? Ela começa a concordar, ela começa a ter sentido, né? Ela começa a ter vida naquilo, aquilo passa a ser importante para ela, né? Ela começa então a despertar, né? Ela desperta, né? Pelo Espírito. É interessante isso, irmãos. Então podemos considerar que o Espírito foi derramado sobre toda a carne, né? Isso é, o Senhor dá oportunidade de todos os homens crerem, né? Porque o Espírito está pronto, né? Está pronto. Agora, se a pessoa vai crer ou não, é uma outra situação, né? Já é uma outra situação. Aí nós só vamos confirmar, né? Então nós falamos para o irmão ser confirmado. Agora, se ele não é confirmado, o que podemos fazer, né? Falamos uma vez, falamos duas, falamos três, e ele não é confirmado, né? Então o que fazer, né, irmão? Não temos mais o que fazer, né? O nosso trabalho é esse, é confirmar os nossos irmãos, né? Então a gente está saindo como que procurando, né? Um osso procurando o seu osso, vamos falar assim, que nem aquela profecia do Velho Testamento, né? Então você chega e fala do Espírito e vê o que vai acontecer, né? Então nós dizemos que não trabalhamos sozinho, né, irmãos? A gente fala do Espírito, o Espírito vai, e aí você espera o retorno, né? O retorno para ver se há uma confirmação, né? Se não há uma confirmação, não há muito o que fazer, né? Então, vai uma vez, vai duas, vai três, né? E depois, eu não sei, daí fala, Senhor, agora tu sabes, né? Eu vou outra vez confirmar tal irmão ou não, né? A gente fala irmão no sentido de consideração, né? Mas nem todos se despertam, né? Há alguma coisa, desperta tu que dorme dentre os mortos e Deus te esclarecerá, né? Então esse despertar, né, irmãos, é um mistério, né? É um mistério. Vai e confirma teus irmãos. Então é uma obra de Deus, né, irmãos? Uma obra de Deus. Nós gostaríamos de dar um grito e despertar todo mundo, né, numa vez só, na verdade. Mas não é assim, né? A gente vai, às vezes, de um por um, né? E vai buscando uma confirmação, né? E os que são, serão, né? Eles se despertam, eles se desembaraçam, né? Eles procuram ir para frente, né? Nada segura, né? Ele começa, né? Ele começa a ter atitudes mesmo de irmão, né? Irmão, né? Começa a mostrar o mesmo tipo de fé, né? Começa a crer da mesma forma, né? Agora, outros que dizem, começa a crer, começa a dividir, e começa a dizer, não é bem assim, que é assado, e, e não quer, né, confrontar, né, não quer buscar a confirmação, né, buscar o comum, né, que o Espírito, ele é comum, né? O que quer dizer isso? Como ele foi dado a todos, né, então ele é comum a todos, né? Porque só tem um Espírito que é comum a todos. Agora, essas pessoas que resistem, né, irmãos? Aí é com Deus, né? É uma, é duas, é três vezes, depois, Senhor, tu sabes, né? Tu me amas, Pedro, uma vez. Tu me amas, Pedro, duas vezes. Aí já ficou com outra, né? Tu me amas, Pedro, três vezes. Aí já ficou meio triste, né? Então, irmãos, o Senhor estava buscando uma confirmação ali em Pedro. Entende isso? Tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor, né? Tu me amas mesmo, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor. O Senhor que sabe. Né?
Então, irmãos, é buscando uma confirmação, né? Então, Pedro, quando você se converter, aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai e confirma teus irmãos, tá bom? Foi assim, né? Câmbio. Irmão Marcos, é engraçado, né? Como é que é as coisas. O irmão acabou de falar o que eu ia falar. Eu veio exatamente na minha mente essa parte aí quando Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus realmente perguntou 3 vezes, né? E 3 vezes a gente fala também de uma outra forma, né? E, aliás, com outras palavras, mas a mesma coisa, né? E a gente percebe, né, que realmente confirma, né? Quando se converter, e aí confirma, ou seja, a gente fala 3 vezes, né? Se a pessoa não der ouvido, né, a gente deixa para lá, né? Deixa que vai chegar a hora dele, né? A gente crê e espera assim, né? Assim como também chegou a hora de Pedro, demorou um pouquinho, mas Pedro se converteu, né? E aí também foi confirmar os outros irmãos, né? E exatamente isso, quando o irmão Marcos falou, eu iria falar a mesma coisa, irmão Marcos, me veio à memória isso, sobre Pedro. E a gente percebe que acontece isso mesmo, né? Na vida de muitos, né, que a gente fala, né? Acontece isso mesmo. Até mesmo conosco mesmo, eu ouvi, não sei quantas vezes me falaram até do mesmo assunto e demorou um pouquinho para eu entender, para eu entrar assim de cabeça mesmo, dizer, não, é isso aqui, esse é o caminho, é isso aqui que eu quero, é isso aqui, é aqui que Deus está realmente, né, nesse entendimento. E acontece isso mesmo, né, conosco, né. Muitas coisas que aconteceu com nossos irmãos, né, com os discípulos, acontece conosco também. A gente percebe que demorou um pouquinho para muitos entenderem, né? Muitos entendem bem rápido, né? Eu não sei como é que foi a conversão de Paulo, mas parece assim que foi uma coisa um pouco mais diferente, né? Do que Pedro, do que os outros, né? E assim mesmo é conosco, né? A gente percebe esses acontecimentos conosco, né? Mas interessante é isso, né? Pelo Espírito há essa humildade, essa paciência, né? Da parte de Cristo mesmo em nós, de uns para com os outros, né? Ninguém consegue, pelo Espírito, né? Estando no Espírito, ninguém consegue desprezar assim de uma forma, dizer assim, não vou mais isso, mas se a pessoa vir até nós novamente, nós falamos de novo, né? Nós falamos de novo aquilo que nós temos crido, sem nenhum incômodo, né? A gente passa como que realmente dizendo assim, olha, isso aqui é teu também, toma isso, né? Na verdade, Cristo estava ali se oferecendo para Pedro. Pedro, tu me amas, né? Eu sou o amor, né? Cristo era o amor. Então, Pedro só ia amar realmente quando ele entendesse, quando ele recebesse a verdade, né? Do reino, né? E, na verdade, a mesma coisa conosco, né? Quando nós compartilhamos Cristo, né? É nesse exato momento que nós estamos amando, né? E aí há uma reciprocidade, né? Entre nós, né? Tanto de quem fala quanto de quem ouve, né? E a gente percebe que é um estar em Cristo que faz essa unidade realmente, essa comunhão, né? E por isso que se torna assim, uma coisa muito, muito legal, muito alegre, né? Muito assim, porque não existe assim entre nós, dentro de nós mesmo, não existe assim um desprezo de uns para com o outro, né? É uma coisa assim que vem de Deus mesmo, esse amor, porque mesmo que
que por momentos nós vacilemos em algum pensamento tosco, né? O Espírito vem e mostra essa grandeza que é Deus, né? Esse amor que Ele tem, que Ele demonstrou, que Ele coloca em nós, né? E aí tudo se transforma, tudo se torna assim algo, sabe, que nos constrange mesmo, né? E nos faz ver assim que somos iguais, né? Somos irmãos, somos participantes desse reino e dessa riqueza toda. E nossa alegria realmente é compartilhar, é confirmar. É confirmar. Essa palavra vai ficar agora no meu espírito aqui. Confirmar os teus irmãos, né? Me veio assim, quando o irmão falou confirmar, me veio assim um sentimento de amor, o amor de Deus para conosco e de nós para com os irmãos. Veio assim, quando o irmão falou, confirma teus irmãos, confirma, vai até eles e confirma teus irmãos. Parece que você virou um bicho-papão, né? Falei, andar com esse pessoal não. É que nem Pedro, né? Pedro ficou sentado na fogueira lá, né? Aí chegou lá, né? Foi uma mulher lá, que era cuidadora, não sei do que, né? Mas, sei lá, empregada, vamos dizer isso, não sei. Mas disse, tô conhecendo você não era um daquele lá que andava junto com aqueles outros irmãos lá, não? Falei, não, eu não. Não, não tem nada a ver, não. Interessante, né? Então vai e confirma teu irmão. Depois Pedro chorou, né? Pedro chorou, porque também passamos por isso, né, irmã Valdiza, né? Quantas vezes Cristo nos chamou, falou, e a gente temia os homens, né? Assim, Jesus falou para os seus discípulos, olha, vocês vão ser expulsos da sinagoga. E aí a coisa começou a apertar, né, irmão? Ser expulso da sinagoga, né? Pai, mãe, vão virar contra você. Então, a coisa vai ficar estreita, né? Então, é interessante essa prova de amor, né? É um negócio espiritual mesmo, né, Walter? Como é que as pessoas, né, podem negar? O Rodolfo, por exemplo, né, que tinha uma influência muito grande, né? Responsabilidade, cargos, compromissos, né? E de repente você fala, não posso mais, né? De repente, né? As pessoas viram, não, então você não serve mais para nada, né? Aí começa a desprezar, não chama você mais para pregar, né? E o pessoal começa a olhar para você diferente, né? Ninguém pede mais oração para você. Então você começa a perder, né, um monte de coisa, né, por causa desse amor, né? Mas isso também é interessante que essa figura se aplica, né, na natureza, né? Quando uma pessoa se apaixona pela outra, né? Então ela faz tudo por causa daquele amor, né? Faz loucuras, né? Deixa o pai, deixa a mãe, não escuta mais ninguém, né? Porque ela ganhou um outro amor, né? E faz tudo por aquilo, né? Faz tudo por aquilo. É uma figura espiritual, né? De Cristo, né? Que nem aquele homem que foi, né? Num terreno que não tinha nada, né? Ninguém dava valor para aquele terreno. Ele foi lá, cavocou, achou uma pérola, né? Falou, opa, né? Foi lá, vendeu tudo que tinha, né? O pouco que tinha, né? Falou, vou comprar esse terreno aqui, essa área aqui, e pronto, né? Então é mais ou menos isso, o amor, né? Que desperta um valor numa outra pessoa, né? Que ninguém considerava, né? Que é o caso do Senhor Jesus, né? Como Cristo Deus, hoje o homem tem um amor assim meio interesseiro, de certa forma, né, irmão? Não, eu oro a Deus, peço a Deus, porque eu quero que Ele me abençoe, né? E tal, eu sei que Ele é poderoso, e tal, né? Mas esse amor, assim,
como é que fala, descompromissado, né? Um amor assim, puro, né? Da sua pureza, né? É diferente, né? Isso aí faz que você vença tudo, né? Vença tudo. Essa é a fé que vence o mundo, né? Porque o mundo oferece tanta coisa, né, irmãos? Para nós, né? Oferece tantas coisas, né? É o caso do Senhor na tentação, né? Tanta oferta, tanta coisa, né? E ter que negar tudo aquilo, né, irmãos? Né? Negar tudo aquilo e se tornar o homem mais desprezado dentre os homens. Que coisa, irmãos? Assim foi ele, né? Desprezado, né? Entre todos os homens, considerado o maior homem que foi desprezado foi ele. Já pensou? Que coisa, né, irmão? O Senhor foi o homem mais desprezado da terra. Sabia disso? Mais do que qualquer um, do que Jó. Mais do que Jó. Foi o homem mais desprezado, né? Se tornou vil, se tornou, né, sem valor nenhum, né? Para os homens, né? Para Deus, não. Mas assim a gente acontece a mesma coisa, né? Quando a gente começa a observar, né, que a gente está perdendo, né? E aí é duro mesmo, né, moço? É duro. Você está perdendo, mas arrisca tudo por aquele amor, né? Você acredita nele, né? Você crê, né? É diferente, né? Câmbio. Ele foi o mais indigno dos homens, né? Porque o homem para morrer na cruz, né, irmãos, é uma indignidade, né? Não é digno de nada. Porque na cruz até a roupa o pessoal tirava deles, né? Ficava nu, né? Então se torna a pessoa mais indigna, né? Inclusive morrer na morte de cruz, né? O mais indigno entre os homens, né? Quando diz o profeta, né? Desprezado, né? E tudo isso ele fez, né? Por nós, hein? Coisa, irmãos. Por nós, né? Por nós. Ele podia dizer, eu sou Deus, né? Sou isso, eu faço, eu aconteço, né? Podia, né, tomar as coisas à força, né? Mas ele escolheu esse caminho, né? Escolheu esse caminho. Que é o nosso também, né, irmãos? É o nosso. Então, se prepara, né? Porque pelos homens nós não somos dignos, né, de subir no púlpito, não somos dignos, né, de falar das escrituras, não somos dignos de ser ouvidos, né? Infelizmente acontece isso mesmo, né? Mas isso é o amor que nos constrange. Mas entre os irmãos, né, os irmãos são dignos, ok, irmãos? Entre os irmãos, né, os irmãos são valorizados, né? Entre os irmãos, né, os irmãos são honrados, né? Entre os irmãos são elevados. Isso é maravilha, né, irmãos? Isso é maravilha, né? Então, a glória, ela vem de Deus mesmo, né? E é aquele dia que vai confirmar os irmãos, né? O Senhor que confirmará, né, irmãos? Depois da nossa confirmação, é Ele que vai, né, irmãos, confirmar finalmente, né, a todos, né? Graça e paz. Cristo andou o caminho estreito para que a gente hoje pudesse andar no caminho largo, mas largo no caminho espiritual, porque o estreito não foi fácil não. Loucura isso. Amém, irmãs, irmãos. Até amanhã, então, graça e paz. Um ótimo descanso em Cristo. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz, boa noite e até a qualquer momento mesmo, que é sempre bom estar ouvindo os irmãos. Amém.